Bom dia a todos e a todas. Vamos voltar agora à pauta que eu havia mencionado, discutido anteriormente com relação à violência contra a mulher. Bom, eu havia comentado sobre a questão dos tratados e convenções onde o Brasil é signatário com relação à violência de gênero, e tratei sobre questões pautadas na questão de as leis que amparam a integridade física, psicológica e sexual, a liberdade, ao mesmo tempo ao passo que sobre as questões que nós temos dentro da sociedade com relação à proteção ao direito da mulher. E agora, igualmente, tratei primeira pauta sobre a questão do marco, das leis que amparam a proteção contra vítimas de violência contra a mulher, e também os marcos legais até chegar no tratado, tá joia? Agora nós vamos tratar sobre a questão da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha até chegar na questão de algumas devidas alterações até chegar à alteração em 2024. Então, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, em seu primeiro mandato, tá? Em 2003 a 2006. Então, o que acontece? Houve inúmeras reformulações com relação a várias alterações, que inclui a Lei 14.994 de 2004, a Lei 3.984 de 2020 e também, igualmente, a Lei 13.880 de 2019 e a Lei 13.882 de 2019. Bom, vamos por parte a cada alterações que houve com relação de 2003 a 2006, que existe primeiro a Lei 14.713 de 2020. Bom, primeiro eu vou em 2019, desculpe, ok? Em 2019, que veio a Lei 2019, que institui a prioridade da matrícula para filhos de mulheres vítimas de violência, tá? E depois veio a Lei 3.880 de 2019, que trata sobre institui a apreensão de armas de fogo em postos de agressores de mulheres. Depois veio a Lei 13.984, tratando a questão que estabelece que o agressor frequente o Centro de Educação e Reabilitação e Acompanhamento Psicossocial. Normalmente trazemos a lei também que altera a 14.713 de 2023, corrigindo no início da pauta, tá, ok, dessa live, que é a questão que altera o Código Civil e o Processual Civil, direito material e direito processual, determinando que o risco da violência doméstica e familiar é causado e impeditivo para a guarda compartilhada, ok? Essa é a lei que altera Lei 14.713 de 2003, lembrando sempre, ressaltando que inúmeras alterações com relação à Lei Maria da Penha, criada e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mandato, 2003 a 2006, passando por diversas alterações. Mas por que passou por diversas alterações a Lei Maria da Penha? Em decorrência da prioridade da questão maior que eu sempre pauto em cada live, a questão da dignidade da pessoa humana
sendo que o preâmbulo da Constituição Federal de 88 ela é uma norma programática, tá? Em direito constitucional, que se trata, inciso 3º, tá? Que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E ao passo que o artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, traz normalmente a questão de cláusulas pedra. Uma delas é o que? Todos são iguais perante a lei, independente de sexo. Mas, porém, contudo, temos mudança legislativa nessa lei de 2006, então trazemos 2006 a 2021, mas temos alteração também em 2024, ok? Mas o que mudou? Quais são as últimas mudanças ocorridas na Lei Maria da Penha, tá? Bom, as últimas mudanças que teve, até chegar na que agora, essa de 2024, assim como eu falei nas anteriores, foi a questão da Lei 3.880 de 2019, que ela institui a apreensão por ordem judicial de qualquer arma de fogo em posse de agressores de mulher. Essa Lei 13.882 de 2019, ela institui que os filhos de mulheres vítimas de violência tenham prioridade na matrícula escolar em uma instituição de educação básica que seja mais próxima da sua residência. Essas leis, na verdade, elas visam para tutelar essa prevenção para que não haja essas situações aonde que a mulher ela sempre vai ficar refém de uma questão voltada e pautada no machismo estruturado numa sociedade patriarcal. Sempre foi pautado isso em outras lives, mas também dentro do nosso ordenamento jurídico, nós sabemos o quê? Que independentemente a mulher, ela tem que ser respeitada em toda a sua integridade, seja física, psicológica, seja patrimonial, laborativa e a sua dignidade sexual também. Por isso que há sempre essas, como Nancy Fraser traz, a distribuição e redistribuição das normas jurídicas. Porque essa distribuição e redistribuição, que ainda nós vivemos essa sociedade patriarcal. Normalmente estamos praticamente em 2025, mas parece que nos dá uma sensação que ainda existe, não uma sensação, mas nos dá uma certa medo ainda com relação ao que há mais importante dessa essencialidade dessas reformulações, dessas leis que vão alterando cada vez mais o espaço na hora do ordenamento jurídico. Com relação às violências domésticas que vão assolando cada vez mais os seios familiares. Mas será que essa violência doméstica, ela praticamente, a constrói-se dentro de um machismo estruturado dentro de casa, numa sociedade patriarcal, ou realmente ela pode ocorrer ao transcorrer que passa dentro dos seus lares até chegar nas fases aonde o que a mulher ela se sente desprotegida pela morosidade do poder judiciário, independente da questão que sempre foi falado na questão da pirâmide Kelsen, Constituição Federal, leis complementares, ordinárias, leis delegadas, portarias, circulares, medidas provisórias e por aí vai. O que acontece? A morosidade da justiça faz com que cada situação de um ato onde que uma mulher é vítima de violência doméstica, a cada segundo
não existe um respaldo do poder judiciário com relação a essa morosidade. Porque nós temos inúmeras leis reformuladas desde 2006, 2002, 2006, esse primeiro mandato do presidente, chefe do Poder Executivo, mas que nós sabemos que em dia a dia, a cada segundo, há uma vítima de violência doméstica em decorrência de inúmeros fatores. Um deles é a questão pautada nessas transformações e modulações com relação aos tipos de violência. Eu sempre comento na questão do direito penal, das fases de intercrimes, e sempre bato na mesma tecla com relação à fase da cogitação, que é o pensamento. O pensamento deveria ser punível, porque quando há essa relação, o que existe nessa relação de submissão, de dominação? Ainda persiste. Muitas mulheres se calam diante da sociedade, em decorrência do preconceito dos próprios familiares e, ao mesmo tempo, ao passo que a questão da sociedade e do Estado, e até mesmo, porém, também do que as pessoas vão achar o que possa acontecer quando uma mulher ela é vítima de uma violência. Lembra que no áudio anterior eu gravei sobre uma questão de filmes pautados relacionados, por exemplo, uma mulher fica grávida e a família não quer aquela criança e acaba fazendo o quê? Expulsando a mulher dentro de casa. E o que acontece? É onde que vem essa questão da violência, ela já vem enraizada por questões culturais, histórias dos nossos antepassados. Então, esse machismo estruturado que ainda existe, essa sociedade patriarcal, ela ainda persiste no meio. Quando nós tratamos da questão das violências de gênero, aqui estou pautando gênero, mulher. Bom, vamos lá. Então, como ela foi reformulada várias vezes, o que são essas inovações? Então, da Lei Maria da Penha, as inovações, ela altera o Código de Processo Penal, que possibilita que o juiz decrete a prisão preventiva quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Essa lei foi alterada, a lei de execução penal, para permitir que o juiz determine o comparecimento obrigatório. Não tem nada de espontâneo em uma violência. Obrigatório do agressor aos programas de recuperação e reeducação. O que mais é de importante que trouxe alterações legais que a lei de número 14994/2024 em nosso cenário jurídico. Mormente agora, atualmente, essa lei 14.994/2024, ela alterou o artigo 21, inserindo o parágrafo 2º, que prevê uma agravante específica nos casos em que a contravenção ela é praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, conforme o conceito de feminicídio, no parágrafo 1º do artigo 121, a letra A do Código Penal. Nesses casos, a pena ela é triplificada. Sempre se atente a essa alteração legal em 2024.
Então altera o artigo 21, trazendo essa agravante em casos em que a contravenção ela é praticada contra a mulher por razões da condição do quê? Do gênero, sexo feminino, conforme o conceito do feminicídio, previsto no parágrafo 1º do artigo 121, a letra A. Nesses casos, a pena será triplificada. E vamos que vamos, trazendo essa questão, não alongando e estendendo, mas principalmente quais foram essa alteração e a principal importância com relação a essa lei, o que diz a Lei 14.994 de 2024. Bom, a Lei 14.994 de 2024, ela traz o quê? Matar, olha, o verbo mulher, condição, um crime próprio em direito penal, por razões da condição do sexo feminino. Trazemos a questão do artigo 121 da parte geral, especial, do Código Penal, do crime contra a pessoa. Agora torna-se crime próprio matar em qual qualidade? Matar mulher por razões de condições do sexo feminino. Qual que é a pena? A pena é de reclusão de 20 a 40 anos. Ok? Para primeiro desse artigo 120, desse artigo, do parágrafo 2º, que é a questão que deveria, sim, ser cada vez mais ter agravantes e a pena ser aumentada, mas será que essa pena de reclusão de 20 a 40 anos ela é cumprida em nosso ordenamento jurídico? Depende de inúmeros fatores até chegar no que nós falamos anteriormente na pauta da morosidade da justiça. Então, o que acontece? Aqui na questão dessa pena, por ser um crime próprio, então, o que houve essas mudanças do Código Penal em 2024? Então, essa nova lei 14.994 de 2024, ela trouxe mudanças bastante significativas. Mas quais são esses efeitos dessas mudanças significativas? São os efeitos extrapenais da condenação, especialmente em relação ao exercício de função pública e ao poder familiar. Confira as principais alterações. Quais são essas principais alterações que traz essa Lei 14.994 de 2024? As alterações são que o feminicídio passa a ser um crime autônomo. Então nós deixamos o que? Um crime próprio. A qualidade é o que? Ser mulher, tá joia? Então, crime autônomo, a pena de reclusão aumenta e passa a ser de 20 a 40 anos. Deixamos o artigo 121, matar alguém, e trazemos essa qualificadora que traz esses efeitos extrapenais com relação à condenação, em decorrência do que? Por se tratar de um crime autônomo pela condição e razões do sexo feminino. Ok? Bom, outra questão também, o que mudou nessa nova lei denominada feminicídio.
galera, pessoal, sempre trago nessas pautas. Essas significativas mudanças, independente, desde 2002 a 2006, do primeiro mandato do chefe do Poder Executivo, houve inúmeras mudanças, alterações, mais o que por alterações que tiveram certas situações mais enérgicas com relação a cada tipo de violência doméstica, até chegar num ponto em que houve o que? Um crime próprio, uma qualidade específica, matar a mulher, que é o crime de feminicídio, essa lei 14.994 de 2024. Então, o que acontece? Como ficou a lei 994 de 2024 na questão que alterou a execução provisória da pena em caso de feminicídio? O que mudou na nova lei do feminicídio? Essa mudança foi, na verdade, a realidade dentro do poder legislativo sancionado pelo presidente da República, foi a questão do que? A pena de crime de lesão corporal contra a mulher em razão de violência doméstica ou em condição de gênero, que também mudou e passou de 1 a 4 anos de pena de reclusão e de 2 a 5 anos. Bom, é uma das mudanças significativas. Eu não gosto de falar nova lei, mas nas leis que vão tornando cada vez mais enérgicas e com uma certa praticidade, mas nós sabemos que a realidade fática não é bem essa, porque a cada segundo há uma mulher morta, vítima de uma violência doméstica. Isso nós sabemos. Então, não adianta nós tratarmos das questões, funções essenciais à justiça, sendo que a cada dia os meios de publicidade, eu estou falando nos jornais, aí eu menciono quais são, sempre traz essas questões, em que há uma certa cumprimento, sendo que cada segundo existe uma mulher sendo vítima de uma agressão, de uma violência doméstica. Então nós temos muitas reformas até chegar nessa reforma dessa lei 14.994 de 2024. Bom, e o que houve essa mudança na lei de execução penal? Na lei de execução penal, na lei de sargento PM diz, a lei alterou o quê? Para dispor sobre a monitoração do preso, prever a realização de exame criminológico para progressão de regime, restringir o benefício de saída temporária. Mas, na verdade, existe alguma coisa relacionada à questão, o que seria, por que trazer como uma nova lei Maria da Penha? Na verdade é o que? A lei Maria da Penha entrou em vigor, que eleva o que? Não é que ela é uma nova lei, ela traz certas condutas, certos tipos de pena, dependendo de cada caso, o que? A elevação a 40 anos a pena para o crime de feminicídio. O assassinato de mulher no contexto da violência doméstica ou de gênero, ela foi publicada no Diário Oficial, entendeu? E ao mesmo tempo a lei 14.994, que ela foi sancionada, ela tem essa questão, esse viés voltado para a proteção que nós já amormente falamos anteriormente. E quais são os tipos de feminicídio? Que até então, quando nós trazemos questões de formulação, passa pelo poder legislativo, é aprovado pelo poder do chefe do poder executivo, nós temos essa
várias alterações. Quais são os tipos de feminicídio? Bom, a autora identificou o que? A configuração de homicídio no estado de Pernambuco. Mas quais são? A criminalidade de violência doméstica e familiar, a violência interpessoal, a violência cometida por parceiro íntimo. E com relação à prescrição, com relação à lei do crime de feminicídio. Então vamos lá, a questão do quanto tempo prescreve. Na visão gerada, o crime de violência doméstica prescreve em 20 anos, contados a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. Esse prazo aplica nos crimes tipificados no Código Penal ou lei específica, como a Lei Maria da Penha, como eu havia normalmente mencionado, ok? Primeiro mandato do chefe do Poder Executivo, 2002 a 2006. Bom, vamos lá. A Comissão de Constituição da Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia de 6 para 12 meses o prazo para a mulher de vítima de violência doméstica apresentar a queixa à polícia. Por que disso? Pela questão também do sofrimento, da angústia, a questão dos tipos de violência, dos tipos que foi. Qual foi uma violência física, uma violência verbal, uma violência, uma agressão. Não é só a violência física, tem a violência mental, psicológica, que denigre a imagem, aquilo que não só a imagem, mas como psicológico, o abalo psicológico da mulher também. Então nós sempre trazemos essa pauta da questão, ao tempo que ela tem que ter para ela saber lidar com certas questões. Então só quem está na qualidade nesse tipo penal alterado pela Lei 14.000, que sabe o que possa ocasionar. Então não depende da figura. Aqui nós estamos tratando de um crime o que próprio, essa Lei 14.994 de 2024. Então o que acontece? Nós não temos que, como mensurador de como a mulher possa estar sofrendo no dia a dia em decorrência desses contornos, dessa morosidade do poder judicial. Então, o que acontece da questão do chamado do feminicídio? Então, as mudanças da Lei da Maria da Penha de 2006, mas até 2024, mas eu vou trazer especificamente o feminicídio. Essa é uma das questões que não se deve calar. A mulher não se deve calar em nenhuma situação. Esse que é um dos grandes chaves da questão. Cada mulher que se cale é o que? É morta pelos seus companheiros. Às vezes por uma questão desse machismo estruturado, às vezes por dentro de casa ter uma família patriarcal, aonde a mulher deve ser submissa aos pais e fazer aquilo que os pais queiram, para depois, quando chegar numa certa fase,
os maridos acabam tendo o quê? O mesmo comportamento que tem dentro de casa ocorre fora, no seio da família, e quando casa, a mulher não é objeto para poder satisfazer a lascívia de outra. Por isso que houve essa alteração em 2024, ou outras alterações que foram tendo contra a violência de gênero, assim como mencionada, declinada nas lives anteriores. Então, o que acontece? Num breve histórico relacionado à Lei Maria da Penha, eu vou trazer essa questão um pouco no outro, para não ficar muito extenso cada pauta, tá bom, pessoal? Porque, na verdade, assim, a questão do feminicídio por ser um crime próprio, que é bem importante tratar dessa questão do feminicídio, é o que? É essa alteração que houve na pena, o que é considerado feminicídio, e principalmente é a questão dessa rigorosidade de variando a pena de 20 a 40 anos de reclusão. A maior pena estabelecida no Código Penal, e também com relação o que seria considerado o feminicídio, ok? Essa pauta que eu ia trazer, que eu estou trazendo nessa live, ok? Em relação à questão dessa alteração, que é o assassinato de uma mulher por ser mulher, motivado por razões de gênero, crime próprio. A lei do feminicídio 13.104/2015 considera feminicídio quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por isso, o direito penal traz a figura de crime próprio. Mulher é considerado um crime hediondo e que agrava a pena. Algumas circunstâncias podem levar na verdade, o que? Podem levar o feminicídio, que são violências em relação familiares, como eu falei, essa questão da sociedade patriarcal, violência de exploração sexual, uma das situações também, tráfico de mulheres, muito isso, e também a presença do crime organizado, já pautado em outras lives. Então, esse termo, o feminicídio, foi trazido, usado pela primeira vez em 1998, pela antropóloga Marcela Lagarde dos Rios. O que ela trouxe aqui? Para descrever os assassinatos de mulheres na cidade de Juárez, no México. Em 2003, Lagarde foi eleita deputada federal no México e criou a Comissão Especial do Feminicídio em 2012. Foi criada essa lei específica para coibir e punir o assassinato de mulheres. Então, o que é essa norma basilar que eu encerro essa live sobre o feminicídio? Então, na verdade, o feminicídio, na Lei 13.104/2015, tornou-se o
feminicídio qualificado e coloca lá na lista de crimes hediondos, com penas mais altas de 12 a 30 anos. É considerado feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica. Estou falando da lei 13.104/2015. Então, quando envolve a violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à condição da qualidade, mulher, vítima. Então, o que acontece nesta lei? Por ela, essa lei de feminicídio, esse dia 9 de maio de 2015, entrando em vigor, em 13.104/2015, que é essa lei que trata quais são as razões, que é um crime próprio, o que acontece? Que a pena, na verdade, ela foi variada. Ela foi variada de 20 a 40 anos de conclusão, trazendo essa maior pena. Ela traz essa maior pena por quê? Porque nós sabemos o quê? Que cada vez mais a maioria das violências domésticas ocorre quando o homem não aceita o término de um relacionamento, onde pode respingar nos filhos, chegando ao ponto da questão do quê? De quem trabalha com direito de família sabe muito bem como é horrível a questão de guarda compartilhada, a questão, por exemplo, de você tem que ter essa harmonia, respeitar a integridade física, psicológica, sexual de qualquer mulher, independente. É sempre como eu disse, encerrando a live aqui, eu sempre disse, o lugar da mulher é onde ela quiser, a profissão que ela quiser exercer. Ela não é obrigada a satisfazer a lascívia de nenhum homem. A mulher não é obrigada a ser uma serviçal. Ninguém é obrigado a servir. Porque nós todos somos iguais perante a lei. Esse é o meu ponto principal dentro da nossa Constituição Federal. Porque ao passo que nós temos uma sociedade que ainda passa por essas construções machistas, ainda não temos esse ceifamento dessas construções patriarcais. Não podemos criar modelos à moda antiga. Modelos à moda antiga são onde acontece cada vez mais esses exaurimentos. Por isso que eu sempre falo as fases de crimes em direito, na parte geral, em direito penal, o intercrimes, cogitação, atos preparatórios, executórios, exaurimento. Porque a cada segundo uma mulher é vítima de violência doméstica. Adianta só falar nos meios de comunicação? Adianta passar em algum tipo de filme ou outro tipo de, quem gosta de seriado, novelas, alguma coisa do sentido, sobre apenas falar sobre violência? Existem inúmeras leis reformuladas, mas será que essa essencialidade dessas leis, elas estão trazendo a principal base, que é a dignidade humana e o respeito à integridade física, psicológica, à dignidade sexual da mulher. Encerro essa live. Um bom dia a todos e a todas.